Disclaimer. As histórias que você vai ler por aqui são reais. Não adianta colocar o nome das pessoas citadas nesse livro no Google nem no LinkedIn. Por razões bem óbvias, resolvi trocar a identidade de todo mundo. Prefácio, por Mário Schwartzman. Eu me aposentei aos 24 anos. É verdade, isso é o sonho de qualquer jovem brasileiro que se forma em uma faculdade mediana. Ainda mais quando a sua família praticamente não tem onde cair morta graças às drogas. Eu e meus irmãos éramos bancados por nossa avó judia que controlava os custos e a vida dos seus filhos e netos. Em São Paulo, o mercado financeiro é o caminho natural de todo jovem ambicioso que cursa administração, economia, contabilidade ou até engenharia. É um negócio para gente que busca dinheiro rápido e fortes emoções. Na verdade, são poucos os que entram nesse jogo fudidos e saem com dinheiro. Realmente, consegui bater $1 milhão tão cedo graças à minha filosofia de quem vive com fé não tem medo, apoiado fielmente ao meu lado espiritual e uma infância gorda, pobre, desajustada e cheia de problemas na família. Eu já havia passado todo tipo de bullying por ser gordo até os 17 anos e era treinado na arte de ser expulso. Expulso do cursinho, expulso do centro espírita, expulso da sinagoga, expulso da igreja e até expulso da Umbanda. Realmente, ser rejeitado sempre foi uma realidade comum para mim, porque sempre tive força de espírito para não me corromper a qualquer custo. Infelizmente, no mercado financeiro, acabei percebendo que meus valores estavam à venda o tempo todo. Não bastou muito tempo de mercado para perceber que drogas, traições e várias outras filha-da-putagens entrariam no meu subconsciente como algo comum e que eu devesse aceitar para sobreviver em sociedade. Eu fui uma puta, não daquelas que vendiam o corpo. Mas talvez a minha moral, inteligência e influência estariam à venda o tempo todo no mercado. Obviamente para quem pagasse mais. Essa foi a parte ruim. Ou talvez a parte boa. Nunca frequentei tantas festas, usei tantas drogas e acabei aceitando comportamentos que na minha infância toda jurei que não cometeria. Tudo isso por estar embriagado pelo calor do dinheiro. Entrei no mercado financeiro impressionando a todos pelo meu sangue nos olhos. Mas impressionei mais ainda quando as pessoas lá de dentro perceberam que meus olhos enxergavam além da alma dos outros corretores. Eu podia tirar muito proveito de toda aquela situação, aliado ao meu conhecimento das linguagens de programação. É verdade que me aposentei e abandonei o mercado como um dos poucos que entram zerados e saem cheios da grana. Com possibilidade de viajar o mundo todo, morar em uma cobertura duplex de 500 metros quadrados com direito a piscina e sauna exclusivas. Mas entendam, não me aposentei porque realmente queria ficar parado na vida. Simplesmente, acabei enxergando coisas que queria esquecer, tanto no âmbito governamental, institucional e comportamental humano. Esse livro, para mim, é o livro mais sincero sobre tudo que ocorre no mercado financeiro. O Ryan não poupou palavrões e contou toda a verdade e todos os mitos que rondam nesse mercado onde o dinheiro nunca dorme. Hoje, após 4 anos de muita diversão, voltei para acordar uma nova geração que está querendo acordar. Uma geração que está embriagada em medos, depressões, perversões e sentimentos de inferioridade e muitas outras doenças do novo tempo. Esse livro, infelizmente, pode trazer muitos problemas para nós, mas foda-se. O que importa é a verdade e ela tem de ser dita. Ryan, foi um prazer treinar você para ter coragem de escrever esse livro e seguir em frente. Abraços. Mário Schwartzman, paulista de 28 anos, conhecido como Chuchu da Prosper, o coveiro do mercado de derivativos entre 2009 e 2012. Prólogo. Passei uns 4 anos me boicotando para escrever esse livro porque fui limitado pelo medo. Medo do que as pessoas iam achar de mim, medo de me expor, medo de tomar processo de alguém, medo de perder minha grana, medo de não conseguir um emprego no mercado financeiro nunca mais, medo de ficar sozinho no mundo, medo da porra toda. Mas eu nasci para ser escritor, e eu viveria frustrado pelo resto da minha vida se continuasse com aquilo dentro de mim e não compartilhasse minha obra com o mundo. Finalmente me libertei. Como dizia o maluco hippie que escreveu o prefácio ali em cima, quem vive de fé não tem medo. Vamos cair pra dentro. Capítulo 1. Choque cultural. Julho de 2010. Fernando Torres recebe a bola na intermediária esquerda da Holanda. Ele corta para o meio e cruza em meia altura para seus companheiros de azul na meia-lua adversária. A zaga corta.
Cesc Fábregas se aproveita do rebote, mata a bola e dá um passe açucarado para Andrés Iniesta. O camisa 6 da Espanha sai cara a cara com Stekelenburg e dá um porradão cruzado no canto direito do goleiro holandês. Gol da Espanha! Dali a uns 5 minutos, a Fúria Roja ganharia um título inédito que seria a cereja do bolo de uma geração que muitos jornalistas europeus diziam ser a melhor seleção da história. Enquanto o nego se reunia com os amigos em festas regadas a cerveja ao redor do mundo para assistir àquela tão esperada final da Copa de 2010, lá estava eu, triste e solitário, no meu abafado apartamento em West Filadélfia. Todo mundo que já fez intercâmbio com certeza passou por algo parecido quando teve que voltar para o mundo real. Era uma bad trip muito braba. Muito braba e, surpreendentemente, muito comum. Tinha até um nome pseudocientífico para isso no idioma espanhol. Depressão post-Erasmus. Mas que porra é essa de Erasmus, Ryan? Erasmus é a sigla para European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, um programa do governo europeu que leva estudantes de todo o mundo para fazer intercâmbio nas principais universidades da União Europeia. Para você ter uma ideia, muitos dos estudantes de países desenvolvidos recebem até um salário de 1.000 euros só para estudar longe de casa. Este estudar, entre aspas, porque a realidade é que o pessoal usava o tal Erasmus para fazer farra 7 dias por semana durante um semestre inteiro. Não acreditou? Dá uma olhada no filme Albergue Espanhol. Mas só depois de terminar esse livro, já é? O destino mais concorrido de todo o programa não podia ser outro. Barcelona, Espanha. Uma mistura perfeita entre tradição e modernidade, Barcelona reunia excelentes restaurantes, a melhor vida noturna da Europa e muita gente jovem, bonita e sedenta por sexo. Tudo isso com uma das temperaturas mais amenas de todo o continente e banhada pelo belíssimo mar Mediterrâneo. Por ser um destino tão concorrido entre os estudantes europeus, só os crânios conseguiam vaga em Barcelona. Nessa época, eu era estudante de Economia e Relações Internacionais no campus da University of Pennsylvania, nos Estados Unidos. Calma aí, como é que você foi parar lá, Ryan? Prestei vestibular nos Estados Unidos, ciente de que minha família não conseguiria bancar aquela facada de $50.000 por ano durante 4 anos de faculdade. Sabia que tinha um mínimo de chances de receber bolsa e coloquei todas as minhas fichas naquele 1%. Tamo junto, Wesley Safadão! Os Estados Unidos têm um sistema de cotas raciais muito mais forte do que o nosso. Só que lá, ao invés de chamarem de cotas, eles preferem usar o termo diversidade. O governo federal não impunha nada para ninguém, mas a ideia de ter campos mais heterogêneos estava cada vez mais entrando na moda lá nos States. Sabendo que as universidades americanas babavam por estudantes estrangeiros, especialmente aqueles com sangue de vira-lata como eu, fui lá e coloquei no formulário que era branco, preto, hispânico e indígena. Indígena? Para eles, o termo Native American define aqueles descendentes de civilizações pré-colombianas da América do Norte, como os Cherokees, os Chippewas e os Apaches. Sabe aquele índio narigudo do desenho do Pica-Pau? Tipo aquilo ali. É claro que eu não me enquadrava na categoria, mas resolvi tocar o foda-se e marquei a opção indígena mesmo. Tava bem ligado que aquilo aumentaria e muito minhas chances de entrar numa universidade top. Porra, todo mundo no Brasil tem sangue mestiço, né? Se eles pedissem alguma documentação, já tinha separado várias fotos da minha avó Georgina quando era mais nova. Fora isso, havia pesquisado as tribos que habitaram a região de sua cidade natal, Macaé, e estava pronto para dizer que eu, Ryan, vinha da tribo Tupinambá. Native American? América do Sul também é América, gringo bobão. Não precisei mostrar nada. 3 meses depois de apertar a tecla Submit no formulário online, eis que recebo uma carta bem gorda no correio. Congratulations, Ryan! Dentre milhares de candidatos altamente qualificados, você foi aceito para fazer parte da classe de 2011 da University of Pennsylvania. Que loucura, mano! E tinha mais. Eu seria um dos 50 alunos do famoso Huntsman Program in International Studies and Business, um programa acadêmico patrocinado pelo ex-governador de Utah, embaixador dos Estados Unidos na China e herdeiro de um império bilionário da indústria petroquímica, John Huntsman Jr. No Huntsman, o aluno sai da faculdade com 2 diplomas, um em Economia pela Wharton School of Business e um em Relações Internacionais pela College of Arts and Sciences. Além disso, ele tem que dominar uma língua estrangeira a fundo. Inglês não vale. Os caras gostaram tanto do meu perfil
que não só me aceitaram na universidade, mas me presentearam com uma bolsa de estudos que cobria tudo. $200 mil na conta. Minha família estava passando por uma época meio conturbada. Meu velho havia acabado de perder seu emprego e toda a grana da sua aposentadoria, graças à falência da Varig e o sumiço do dinheiro do Fundo Aeros. A universidade se sensibilizou com a história, notou que a gente não tinha condição nenhuma de pagar e resolveu abrir a carteira. Na verdade, a tal bolsa cobria quase tudo. Moradia era por minha conta. No problem. Era só arrumar um trampo quando chegasse lá na Filadélfia que eu ia conseguir uma graninha extra para ajudar no aluguel. O problema é que o cara que entra nos Estados Unidos com visto de estudante estrangeiro F1 não pode trabalhar legalmente no país. Se ele for pego trabalhando, tchau tchau universidade e alô deportação. Com a grana curta, decidi juntar um grupo de amigos que também era bolsista e fechei um apartamento na Chestnut Street, basicamente na entrada da pior favela de todo o estado da Pensilvânia. Para a galera das antigas, Filadélfia é aquela cidade feia, suja e cinzenta dos filmes do Rocky Balboa. Eu mesmo morava num muquifo velho de tijolinho muito parecido com o do Stallone no filme. A tal pior favela da cidade fica bem na beira do campus de UPenn e chama-se West Philadelphia. Você que cresceu assistindo aquele seriado O Maluco no Pedaço do Will Smith no SBT, com certeza lembra muito bem desse nome. No tal do Huntsman Program, o estudante não podia receber o diploma sem passar pelo menos um semestre estudando no exterior. O destino desse intercâmbio tinha muito a ver com a língua de estudo de cada aluno. O cara que seguiu a carreira de francês podia ir para Paris, para Lyon ou até arriscar uma aventura africana em Dakar, no Senegal. O cara do mandarim tinha Xangai, Beijing e Guangzhou na China para escolher. Meu foco dentro das relações internacionais era a América Latina. Tinha o sonho louco de ser o primeiro presidente negão do Brasil, então a ordem natural das coisas era seguir a carreira do espanhol. Se liga nas minhas escolhas para o intercâmbio: Buenos Aires, Santiago, Madrid, Sevilha, Barcelona e Havana. Na verdade, eu queria ir para Cuba. Cuba? Mas e aquele embargo? Como é que uma universidade que é o maior símbolo de toda a ganância do capitalismo americano vai mandar estudantes para Cuba? Bem-vindo à versão Yankee do jeitinho brasileiro. Penn era uma das únicas universidades de todos os Estados Unidos que tinha um convênio especial com a Universidade de Havana. Não me pergunte como e porquê, mas a universidade mandava meia dúzia de gato pingado para estudar na Ilha do Inimigo todo ano. Apesar de haver estudado num colégio católico de elite no Rio de Janeiro, fui doutrinado no lado vermelho da força desde criancinha. Primeiro porque minha mãe é militante do PT desde 1980 e era uma daquelas estudantes que se vestiam de vermelho nos comícios de Lula, Dirceu e seus companheiros lá nos primórdios do movimento sindicalista. Segundo, porque fui influenciado por alguns professores esquerda caviar lá no Colégio Santo Agostinho, principalmente em aulas de História, Geografia e Literatura. Martelaram na minha cabeça que o capitalismo americano era a origem de todos os males do mundo. Fazia um pouco de sentido. Pelo menos naquela época, né? É que os Estados Unidos eram liderados por um vacilão chamado George W. Bush e estavam metidos em duas guerras completamente inúteis, uma no Iraque e outra no Afeganistão. Uma criança de 13 anos é muito influenciável, né? Bom, por causa da lavagem cerebral feita por alguns de meus professores com tendências comunistas, desenvolvi uma tara muito louca por Cuba. Quando vi que a Pensilvânia oferecia intercâmbio para a Universidade de Havana, já coloquei minha cabeça naquilo e comecei a mentalizar minha estadia naquela maravilhosa ilha de Fidel Castro. Que legal seria respirar o ar de uma sociedade igualitária, onde o médico ganhava a mesma coisa que o lixeiro. Vai vendo. O problema era que a Pensilvânia só oferecia esse intercâmbio de Cuba entre agosto e dezembro. Em tese, eu não podia viajar nesse período porque competia no futebol americano pelo time da universidade, o Pennsylvania Quakers. Nos Estados Unidos, a temporada de futebol americano NCAA corta todo o período ímpar, exatamente entre agosto e dezembro. A verdade é que eu tinha o livre-arbítrio de mandar o time tomar no cu e fazer o que os outros estudantes normais faziam. Afinal, minha bolsa de estudos não tinha nada a ver com meu desempenho no futebol americano. Além disso, eu havia acabado de ser relegado para o time B depois de um desentendimento com a comissão técnica do lendário head coach Al Bagnoli. Calculei os riscos e resolvi ficar em Filadélfia para jogar a temporada, fazer parte do time, treinar, correr, malhar e viajar nos fins de semana para competir fazia muito bem para o meu espírito.
Ganhei minha primeira medalha na natação quando eu tinha 5 anos de idade no Clube Florença, lá no Morro do Juramento, e competi em uns 10 esportes ao longo da vida. Mesmo assim, vou confessar que essa era a primeira vez que eu me sentia realmente útil dentro de qualquer time. Sim, aos 20 anos de idade. Apesar de jogar numa posição coadjuvante no futebol americano, conseguia mudar jogos por ser muito decisivo e frio na hora do vamos ver. A verdade é que eu não me imagino sobrevivendo 4 anos de pressão em UPenn sem ter sido atleta. Tinha total ciência de que estava remando contra a maré por haver decidido ficar no campus durante o 5º período. Para quem olhava de fora, parecia que eu estava sacrificando meu futuro por causa da porra do futebol americano. Como assim, Ryan? A ordem normal é a seguinte: o estudante do Huntsman passa o 5º período fora do país e retorna aos Estados Unidos na primavera. Ele volta com tempo hábil para iniciar o 6º e mais importante período da carreira universitária dos americanos, especialmente daqueles americanos super ambiciosos que passaram no concorridíssimo vestibular das faculdades da Ivy League. Vou repetir esse termo aí algumas vezes durante o livro. Ivy League é a liga das 8 universidades mais tradicionais dos Estados Unidos. Junto com a Pensilvânia, também fazem parte da liga Harvard, Yale, Columbia, Princeton, Cornell, Dartmouth e Brown. Enquanto o pessoal da minha turma no Huntsman viajava pela Europa, eu estava pegando pesado na academia e chutando bolas ovais pelos estádios da costa leste dos Estados Unidos. Vou aproveitar a pegada esportiva para dizer que nos 5 primeiros períodos da universidade, o cara basicamente joga o Campeonato Carioca. Tem jogo em campo de várzea contra o Cabo Friense, contra o Olaria, contra o Bom Sucesso, etc. 6º período é Champions League, brother. É no 6º período que as grandes empresas aterrissam no campus da University of Pennsylvania para recrutar jovens talentos para seus respectivos programas de estagiários de verão, ou Summer Internships. Passou nas entrevistas para estágio de verão? Parabéns, já é meio caminho andado para uma oferta de trabalho full-time e um passaporte para o mundo corporativo dos Estados Unidos. Dependendo do lugar, um trabalho full-time desse pode garantir um salário de uns $8.000 para o universitário que mal saiu da adolescência. Fora o bônus, né? Pensando bem, esse era exatamente o objetivo final de 10 entre 10 estudantes de UPenn. Imagina só, eu ganhava $200 de mesada para me manter lá em Filadélfia e aquilo durava um mês inteiro. Tudo bem que eu não ostentava, né? Nos Estados Unidos, o cara só atinge a maioridade com 21 anos. O engraçado é que o cara pode dirigir com 15, pode ir pro Iraque matar gente com 18, mas só pode tomar um gorozinho com 21. Eu era novinho, não podia sair pra night, então não gastava dinheiro com álcool. Viraria de maior, perante a lei americana, só em março de 2011. Com a formatura no início de maio, teria pouco mais de um mês para desfrutar legalmente dos prazeres da carne de uma universidade americana. Bateu maio, eu já estaria com o diploma debaixo do braço e pronto para meter o pé daquele lixo de lugar. Na real, já estava de saco cheio de toda a superficialidade e toda a pressão psicológica da University of Pennsylvania. Tudo bem que era a melhor universidade do mundo naquilo que eu estava estudando, e todo mundo ali seria altamente bem-sucedido no longo prazo. Mas foda-se, a universidade vivia de aparência e acabava com o aluno por dentro. Agora pensa aí, de $200 por mês para 8.000 com 21 anos de idade, a gente se matava de estudar para ter um CR alto exatamente para impressionar as empresas na hora das entrevistas. E o pior é que tinha gente que levou essa parada de se matar de estudar aí ao pé da letra. Infelizmente. É impressionante como o drama se repetia todo ano, especialmente quando chegava a temporada de provas finais na famosíssima Wharton Business School. Todo fim de semestre, eu abria o jornal Daily Pennsylvanian e lia uma notícia de alguém que não aguentou a pressão e cometeu suicídio lá dentro do campus. Um deles foi o próprio capitão do meu time de futebol americano, Owen Thomas. Owen era um dos caras mais populares entre os 10.000 estudantes da universidade. Era o típico atleta bonitão, inteligente e carismático que pegava geral e botava inveja em todo macho do campus. Só que suas notas não eram boas, ele não aguentou a pressão e se enforcou 2 dias antes do início da temporada de provas da Wharton School. Que Deus o tenha. Não vou ser hipócrita aqui. Eu mesmo já pensei em me jogar do prédio umas 3 ou 4 vezes ao longo dos meus anos na University of Pennsylvania. O bagulho é louco. Só vivendo aquilo ali para entender. Todo mundo que me conhece
sabe que eu reclamo pra caramba da complacência e da mediocridade dos meus pais. Porra, até bem pouco tempo atrás, meu pai era o grande herói da minha vida. O verbo era veio no pretérito imperfeito porque ele abandonou a carreira de piloto que tanto lhe trazia felicidade, se meteu num concurso público e virou burocrata da Agência Nacional de Aviação Civil, nossa famosa ANAC. Sabe o que ele faz lá dentro? Porra nenhuma, só mama nas tetas do governo que ele tanto critica. Hoje em dia, cai lágrimas dos meus olhos quando digo que tenho vergonha das escolhas dele. Mais uma daquelas pessoas brilhantes que escolheram a tal da estabilidade e deixaram o medo falar mais alto do que a fé. Mas o cara é meu pai, e eu sou muito grato por tudo que ele fez por mim. E não posso negar que meus pais salvaram minha vida algumas vezes naquela época. Vou aproveitar essa pegada e agradecer ao nerd que criou o Skype. É que meus pais moravam na Índia em 2010. Foram para lá para reconstruir as finanças da família depois da falência da Varig. A única maneira que eu tinha de me comunicar com eles e desabafar era pelo Skype. Eles acordavam no meio da madrugada indiana para me salvar da bad trip e conversar comigo pelo computador. Maldita The Curve. Continua lendo que eu vou te explicar como funciona essa curva aí. Capítulo 2. Barcelona. Bom, me recuperei dos pensamentos suicidas e cheguei inteiro para o intercâmbio que mudaria minha vida para sempre. No dia 1º de janeiro de 2010, peguei um voo do Galeão para o aeroporto parisiense de Charles de Gaulle. Me assustei quando olhei a porra do cartão de embarque. Air France 447. Para quem não lembra, esse era o exato número do voo Rio-Paris que havia caído algumas semanas antes no Oceano Atlântico e matado mais de 300 pessoas. Medo? Um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Fui para lá tranquilão, dormi antes da decolagem e só acordei quando o avião tocou a pista nevada de Paris. Cheguei são e salvo na França e peguei a conexão de Barcelona para começar o tal do Erasmus. Sim, fui estudar em Barcelona, sabendo que ia perder todas as entrevistas de estágio que rolariam no campus no início do 6º período. A verdade é que eu gostava de ser do contra e, sempre que dava, fazia questão de adicionar uma pitada de emoção e incerteza na minha vida. Já deu para matar o motivo da tal depressão post-Erasmus que eu falei bem no início do livro, né? Não me arrependo nem um pouco. Vivi 6 meses de uma vida de cinema lá em Barcelona. Morava no bairro do Eixample, perto do Arco do Triunfo, numa república universitária luxuosa com piscina no terraço, vista para o mar Mediterrâneo e habitada pelas estrangeiras mais atraentes da cidade. Coloca aí no Google, Residência Onyx Barcelona. Tudo bancado pela faculdade. Bendita falência da Varig e bendita bolsa de estudos. Além disso, eu deitava e rolava nas aulas e só tirava nota boa na minha universidade espanhola. Estava matriculado na Universitat Pompeu Fabra, e as aulas na Espanha eram bem mais fáceis do que aquele currículo rigoroso e assassino da Ivy League lá nos Estados Unidos. Já que a parte acadêmica era tranquila, eu aproveitava para sair para a night diariamente. Como eu falei ali em cima, era um cara meio preso nos Estados Unidos. A verdade é que eu quase não me divertia. Primeiro porque eu não tinha idade para beber. Foda-se, isso não é desculpa, né? A maioria avassaladora dos estudantes universitários dos Estados Unidos não tem idade para beber e, mesmo assim, todo mundo mete o pé na jaca. Ou você nunca viu Superbad, American Pie e aqueles vídeos de festas universitárias no Xvideos? No caso, eu tinha um medo danado de ser pego e deportado de volta ao Brasil. Daí eu fazia de tudo para andar na linha, pelo menos em território americano. Botei o pé em Barcelona, notei que já era legalmente um adulto e comecei a tocar o terror. Irmão, Barcelona é o tipo da cidade que não dorme. Se você quiser sair 7 dias por semana e ficar na night até às 6 da manhã todos os dias, você consegue. Nem Nova York é assim. Serei eternamente grato a Barcelona porque foi o lugar que elevou minha autoconfiança, principalmente com a mulherada. Eu sempre fui um cara liso. Tinha uma dificuldade enorme para colar nas minas. Tanto que, na escola, me colocaram um apelido de arroz, baseado naquele ditado que arroz de festa só acompanha. Qual é o standard de beleza no Rio de Janeiro? Um cara loiro, surfista, sarado e de olhos azuis. Em Barcelona, o Brad Pitt era eu. Para as espanholas, eu era diferente, exótico e chamava atenção. Saía tanto pra balada que acabei descolando um trampo noturno para complementar minha renda. Não, fica tranquilo que não precisei vender meu corpo. A hostess de uma boate do Porto Olímpico chamada Choco
ficou sabendo que eu era insider na residência Onyx e me convidou para trabalhar de relações públicas na casa. Para eles, a Onyx era uma mina de ouro. Afinal, o prédio ficava na mesma rua da balada e tinha muita gente jovem, bonita e endinheirada. Para os simples mortais não bolsistas, o aluguel do quartinho na Onyx chegava aos 900 euros. Tudo que eu precisava fazer era trazer gente de lá e da faculdade para beber na Choco. Quem entrasse comigo não pagava nem a entrada. O negócio engrenou e eu passei a fazer bico de promoter em outras baladas da cidade. Com isso, entrava de graça e bebia de graça nas boates mais tops da capital catalã. Eram 7 dias por semana de open bar, no Choco, Opium Mar, Otto Zutz, Sala Biquíni, Sotavento e CDLC. Salário? 3 euros por cada pessoa que eu botava pra dentro. Tudo em cash. Vem meritocracia! A cereja do bolo foi o fato de ter ficado amigo de uns brasileiros que jogavam no FC Barcelona ao lado de monstros sagrados do futebol mundial como Lionel Messi, Thierry Henry e Zlatan Ibrahimovic. Aí já viu, né? Andando com jogador de futebol, sempre sobra mulher na sua mão. Negro, alto, atlético e bem vestido em Barcelona? Só pode ser jogador. Acho que até hoje tem mulher que me pegou pensando que eu era um deles. Mal sabem elas que eu estava ali só na aba. Uma das coisas que eu mais me arrependo é de ter ficado na aba dos jogadores naquela época. A verdade é que eu tinha zero amor próprio. Na minha cabeça, eles eram superiores porque tinham mais dinheiro, apareciam na TV e podiam jogar com seu próprio bonequinho no FIFA e no Winning Eleven. Eu sentia que estava no lucro só de andar no grupinho e pegar as Maria-chuteiras que sobravam. Vai vendo. Durante uma época da minha vida, andava com uma pasta cheia de fotos de jogadores no celular só para me mostrar para os outros. Às vezes funcionava, não vou mentir para você. Validação e aprovação social. Você vai ver muito disso por aqui ainda. A verdade é que os 6 meses que passei em Barcelona foram sensacionais e inesquecíveis. Viajei a Europa inteira, fiz amizades para a vida e comi mulher de uns 10 países diferentes. Só que todo carnaval tem seu fim. O ano letivo da Università Pompeu Fabra terminou no fim de junho e lá se foi meu visto de estudante. A partir da 00:01 do dia 1º de julho, eu já seria considerado um imigrante ilegal dentro da União Europeia. Ser imigrante ilegal não é tão grave quanto a mídia pinta. Eu mesmo fiquei quase um ano de ilegal nos Estados Unidos quando era adolescente e não aconteceu nada comigo. Não fazia mais sentido ficar na Europa vivendo de festa. Eu tinha uma missão muito maior para cumprir do outro lado do mundo. Hora de emendar umas férias no Rio de Janeiro e curtir o baile funk do Olimpo lá na Vila da Penha, certo? Errado. Estava um pouco atrasado nos requisitos do curso de Economia da Wharton School, então tinha que estar no campus para completar 2 créditos durante a escola de verão, um curso de Contabilidade Gerencial e outra eletiva de Psicologia. Que merda, hein? Lá fui eu de Barcelona para Filadélfia, com uma parada de uma tarde inteira em Dublin, capital da Irlanda. Irmão, o choque foi bem grande. Um dia, estava morando na residência Onyx de Barcelona, ganhando em euros e organizando pool parties para universitárias suecas, norueguesas e dinamarquesas. No outro dia, estava suando em bicas dentro do meu solitário muquifo na pior favela de Filadélfia, com uma pilha de dever de casa de contabilidade para completar. Puta que pariu, que lugar quente. O campus da University of Pennsylvania fica meio que jogado às moscas no verão. É verdade que escolas como a Wharton tocam programas de férias para executivos e estudantes gringos, mas nada se compara ao fervo que é a West Philadelphia entre os meses de setembro e maio. Aonde estava a galera da minha turma naquela altura do campeonato? Pensa comigo. UPenn é universidade de bacana, né? Afinal, pagar $50.000 por ano não é para qualquer um. Deviam estar passando férias nas Bahamas, nas Maldivas ou Dubai, certo? Errado. Estavam ralando, dia e noite em estágios de verão, nos grandes bancos de investimento de Nova York. Capítulo 3. Os Bulge Brackets. A mentalidade do americano é foda. Conhece algum filho de pai rico aqui no Brasil que bota a mão na massa e escolhe trabalhar 16 horas por dia durante as férias da faculdade? Eu conheci um monte de multimilionário que fazia isso lá em UPenn. Lembra que eu falei que perdi a época de entrevistas de trabalho no campus porque estava completando o intercâmbio em Barcelona? Aquele pessoal do Huntsman que seguiu as regras e fez intercâmbio no 5º período voltou com tudo para enfrentar os recrutadores e correr atrás do estágio. O foco de todo mundo ali na Wharton School era basicamente o mesmo. Um estágio de verão em Investment Banking,
de preferência em um dos bulge brackets de Nova York. Você vai ler muito a expressão bulge bracket ao longo desse livro. Bulge bracket nada mais é que o nome dado ao clube dos maiores e mais poderosos bancos de investimento do mundo. A grande maioria deles tem o quartel-general ali mesmo, naquela grande metrópole que fica apenas 1 hora ao norte da minha Filadélfia. Vamos começar pelos bulge brackets que quebraram na crise de 2008 e quase levaram o sistema financeiro global para a cova junto com eles. Bear Stearns e Lehman Brothers. Esses aí rodaram. Depois da crise, sobraram 9. Agora é a vez dos bancos gringos. Deutsche Bank, Credit Suisse, UBS e Barclays. Na visão dos estudantes de Wharton, esses aí eram os menos importantes da hierarquia pelo simples fato de que não tinham sua matriz em Nova York. Quanto mais perto do poder, melhor. Fora isso, eles estavam muito expostos aos rombos no sistema bancário da Europa e podiam quebrar a qualquer momento por causa de problemas estruturais nos PIGs. A verdade é que ninguém queria saber de Europa naqueles idos de 2010. Para quem não manja do assunto, PIGs era a sigla que o mercado usava para categorizar os países lixo que puxavam a União Europeia para baixo. Na ordem: Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Spain, em inglês mesmo, para completar o S da sigla. O antônimo de PIGs era outra sigla muito conhecida de nós brasileiros. Se os PIGs representavam as porcarias da Europa velha e estagnada, os BRICS eram os tijolos do novo mundo, símbolo de prosperidade e dinheiro. Entendeu o trocadilho com as siglas? PIG é porco e BRIC é tijolo, né? A galera realmente achava que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, S de South Africa, seriam os grandes motores da economia mundial na nova década. Agora chega para o investidor que colocou dinheiro nos BRICS em 2010 e pergunta como está a rentabilidade do portfólio dele de lá até 2016. Dos 5 BRICS, só acertaram 1. Perdi o foco de novo. Ainda não é hora de falar de BRICS. Tava explicando sobre os bulge brackets, né? Bom, no topo da cadeia alimentar estavam os bancos da categoria Too Big to Fail, aquelas firmas que eram grandes demais para quebrar. A verdade é que Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch, Morgan Stanley, JP Morgan Chase e Citigroup só existem hoje em dia porque o governo americano injetou centenas de bilhões de dólares no sistema bancário depois daquele mega papelão do mercado imobiliário em 2008. Eles cometeram os mesmos erros que Bear Stearns e Lehman Brothers, mas não foram punidos que nem os dois defuntos, pois as autoridades concluíram que, se eles quebrassem, o mundo inteiro quebraria junto. O próprio Merrill Lynch rodou durante a crise. Só que eles conseguiram tocar uma fusão relâmpago com o Bank of America e os dois sobreviveram com um nome novo. Se quiser se aprofundar no assunto, recomendo que você assista ao filme A Grande Aposta, The Big Short, com Christian Bale e com o Brad Pitt. Não adianta eu sentar aqui e explicar Collateralized Debt Obligations, Mortgage-Backed Securities e Credit Default Swaps, que ninguém vai entender porra nenhuma. Nem os caras que vendiam bilhões e bilhões de dólares desses produtos sabiam explicar aquilo direito. Foi exatamente por isso que o mercado financeiro foi pro saco naquele ano. Assista o filme e você vai entender melhor como esses 5 bancos se safaram de uma das maiores pilantragens já executadas na história da humanidade e ainda receberam uma grana do contribuinte de presente. Imagina aí um ladrão pulando o muro da tua casa, estuprando tua esposa e levando todos os teus pertences. Aí, ao invés de colocá-lo no chilindró, a polícia decide premiá-lo com $1 milhão para manter a classe dos ladrões viva. Tipo isso aí. Que merda, hein? Sempre me achei um cara mega íntegro e tinha prometido a mim mesmo que nunca venderia a minha alma para aqueles bancos nojentos. O problema é que, quando tem dinheiro envolvido, a memória do ser humano fica muito curta. 2 anos depois da crise que quebrou geral, lá estavam os bulge brackets americanos renovados e prontinhos para garimpar novos talentos nas melhores universidades do mundo. Parecia que eles tinham usado aquele neuralizer do Will Smith no filme MIB Homens de Preto. Caramba, nem 30 páginas do livro e eu já citei o Will Smith 2 vezes. O alvo dos bulge brackets era aquele mesmo monte de jovenzinho hipócrita que só sabia criticar o sistema nas aulas de finanças e macroeconomia durante aquela crise que deixou milhões de pessoas no desemprego e aniquilou a poupança de muitos trabalhadores inocentes. Como dizia o velho Mano Brown, nada como um dia após o outro.
A mesma galera que metia o pau nos bancos durante as discussões de classe estava lambendo os dedos para descolar uma Summer Internship, colocar o nome de um bulge bracket no currículo e botar uma graninha fácil no bolso. Dinheiro realmente fala mais alto. Capítulo 4. O efeito Wharton. Como eu falei ali em cima, o sexto período é o crunch time para a galera decidir o que vai fazer pelo resto da vida. É no sexto período que os engravatados de Nova York descem do trem Amtrak na 30th Street Station para garimpar futuros milionários nas salas de conferência de West Philadelphia. A Wharton School é uma mina de ouro para qualquer profissional de recursos humanos dos bancos de investimento. O cara de Wharton já vem pronto para botar a cara no mercado financeiro e participar de transações bilionárias. Sabe por quê? Ele viu coisa muito mais cabeluda que aquilo durante os 4 anos de ralação nos corredores do Huntsman Hall e do Steinberg Dietrich Hall, os 2 quartéis generais daquela que era considerada a melhor escola de negócios do planeta. Com 20 anos na cara, o moleque de Wharton, além de ter uma base bem forte em matemática, já manja de valuation, sabe modelar o fluxo de caixa de qualquer empresa no Excel e consegue ler um balanço corporativo com os olhos de um auditor da KPMG. Pega o cara de Harvard e pergunta o que significa a sigla DCF para ele. Vai dar tela azul. Yale e Princeton é a mesma coisa. Para você que ficou perdido e está sem saco de procurar no Google, DCF em finanças significa Discounted Cash Flow, um método para avaliar o valor de uma empresa através de estimativas sobre o quanto de dinheiro que ela vai ganhar em anos futuros. Em português, DCF tem 2 nomes, fluxo de caixa descontado ou achômetro. Apesar de serem escolas com mais prestígio que o UPenn, essas rivais da Ivy League não oferecem o curso de business para a molecada de graduação. Os caras estudam história, ciências políticas, filosofia, teoria econômica, comunicação e outras ciências humanas que não têm muito a ver com fusões e aquisições, emissões de ações e trading de bolsa de valores. Quer aprender contabilidade e finanças corporativas em Harvard? Vai ficar querendo. Ou então você pode voltar daqui a alguns anos, aparecer com mais $200 mil na mão e fazer um MBA na Harvard Business School. O que acontece com essa galera que estudou humanas nas universidades tops e é contratada para trabalhar no mercado financeiro? Os bancos têm que perder tempo ensinando os fundamentos do mercado para eles. Como você já sabe, tempo é dinheiro. É verdade que nego de Harvard é inteligente e aprende rápido. Afinal, ele passou em Harvard com 17 anos, né? Só que o cara de Wharton tá pronto para a guerra. Quer saber o melhor aspecto de todos? O estudante de Wharton está acostumado a fracassar. Hã? Resiliência é uma qualidade muito bem vista no mercado de trabalho, e a Wharton faz questão de ser um lugar hostil para seus estudantes. De propósito mesmo, tudo para desenvolver a inteligência emocional do aluno e transformá-lo num verdadeiro tubarão dos negócios. Acho que é por isso que a University of Pennsylvania é a instituição de ensino que mais produziu bilionários entre as 17 mil universidades mundo afora. Segura alguns nomes aí para você colocar no Google depois. Elon Musk, Warren Buffett, Donald Trump, Steve Cohen, Michael Milken e mais 19 camaradas que chegaram ao $1 bilhão depois de estudarem no mesmo lugar que eu. Quer um exemplo do ambiente hostil que a Wharton produz para os alunos? Tem uma parada chamada The Curve, que todo mundo se caga de medo. Com a The Curve, apenas 30% dos alunos conseguem conceito A. Isso significa que se você tirou 96% numa prova e o resto da sala tirou 99%, você acaba engolindo um C- no boletim. No mundo normal, 96% seria um A+, né? Só que Wharton fazia de tudo para simular uma realidade onde a criança chora e a mãe não vê. A vida no mundo corporativo é competitiva e cheia de pessoas com aparência amigável, mas que estão sempre prontas para meter a faca nas tuas costas. Sabendo disso, a Wharton escolhe preparar a inteligência emocional dos estudantes martelando aquela ideia darwiniana de que só os fortes sobrevivem. O aluno estava basicamente sozinho no mundo e tinha que se virar. Eu mesmo odiava esse sistema de notas, porque eu só me fudia. Enquanto os chineses e indianos do topo da curva estavam estudando para as provas, eu estava viajando com um time de futebol americano e correndo atrás de mulher.
Era basicamente impossível ficar no topo da curva e ter uma vida social. Sabe o que se passava dentro da minha cabeça? Não importa o quão duro eu trabalhar, eu nunca vou chegar ao nível A aqui dentro desse lugar. Tinha basicamente aceitado que eu era inferior intelectualmente e tinha que me contentar com os Bs e Cs que eu estava recebendo no boletim. Na cadeia alimentar, eu era uma zebrinha inofensiva para os leões asiáticos do topo da curva. Coreanos, japoneses, chineses, indianos, singapurianos, um mais crânio que o outro. Para me consolar, meu pai comparava aquela situação com uma final olímpica dos 100 metros rasos. São 8 caras na raia e todos os olhos do mundo estão em cima deles. A diferença entre o primeiro e o último lugar da prova acaba ficando em 5 décimos de segundo. O 8º lugar da prova não é um fracassado. Afinal, ele treinou a vida toda, chegou a uma Olimpíada e ficou entre os melhores do mundo. Segundo meu velho, eu só tinha motivos para comemorar por ter chegado até ali. Mas eu não comprava aquele argumento derrotista, não. 8º lugar é o meu ovo. Eu queria ser a porra do Usain Bolt. Deu pra ver que eu me cobrava muito, né? Muitos dos meus amigos no Brasil não haviam nem começado a faculdade e ainda viviam basicamente presos em seus respectivos condomínios de luxo na Barra. Eu, com 20 anos na cara, estava a apenas 6 meses de me formar numa das melhores universidades do mundo. Só que, nessa época, eu tinha uma vibe meio depressiva e preferia enxergar o copo meio vazio. Apesar de tudo isso, olhando para trás, vejo o quão importante foi aquela pressão psicológica para o meu desenvolvimento pessoal. Cresci um par bem grandão de cojones com aquilo. Não sei se você percebeu, mas eu tinha um problema grande de autoestima ao longo da vida. Isso aí vai aparecer de novo ao longo do livro, mas vale a pena falar agora. Sabe o que eu fazia para elevar minha autoestima e meu CR? Me enchia de cursos de línguas. Sempre tive uma facilidade muito grande com línguas estrangeiras e resolvi unir o útil ao agradável. Bem-vindo ao conceito dos Easy A's. Easy A's eram as aulas, eletivas ou não, nas quais conseguir nota máxima era praticamente garantido. Os atletas do Pennsylvania Quakers tinham acesso a uma base de dados secretas com todos os Easy A's que os mais de 50 departamentos de UPenn ofereciam. Não tinha outro grupo étnico dentro do campus que era mais preocupado com CR do que os atletas. É fácil saber o porquê. Já até falei sobre isso ali em cima. Enquanto está todo mundo estudando, os atletas estão ralando nos treinos, na sala de musculação ou mofando por horas e horas dentro de um ônibus para competir em outro estado. Ser atleta NCAA é basicamente uma profissão, independente do esporte que o cara é federado. Pô, a gente jogava em estádio com capacidade para mais de 70 mil pessoas. Muitos atletas abandonam seus respectivos times quando veem que é praticamente impossível balancear esporte e estudo na Ivy League. E já que a liga não oferece bolsas esportivas, a universidade não pode fazer nada se o atleta decidir se desvincular do time para focar apenas nos estudos. O curioso era que a tal base de dados não estava escrita em nenhum lugar. Era meio que uma sabedoria popular, que só podia ser compartilhada por atletas e entre atletas. Estilo Clube da Luta. De acordo com a tal planilha imaginária, as aulas mais fáceis para se conseguir o tão sonhado Easy A eram exatamente as aulas do Departamento de Letras no Williams Hall. Fiz o mínimo possível de aulas curvadas de Wharton e me matriculei em créditos como francês para negócios, italiano acelerado, literatura espanhola do século XIX e até um curso inteiro sobre o livro 100 anos de solidão de Gabriel Garcia Marques. Que desperdício, né? Ir para a UPenn e fugir das aulas de Wharton é igual pagar para entrar num puteiro de luxo e acabar pegando a tiazona da limpeza. Paguei o preço. O Easy A mais fácil do campus também foi descoberto por atletas. Uma aula chamada Brazilian Percussion Ensemble, oferecida pelo Departamento de Música nas noites de segunda-feira. Os estudantes se reuniam uma vez por semana para tocar numa bateria de escola de samba. Ponto final. Não tinha dever de casa, não tinha quiz e não tinha dissertação de fim de semestre. Só batucada. Apareceu nos ensaios e tocou tamborim, repique ou surdão? Não precisava nem mandar bem no batuque para garantir a nota A e bombear o CR no fim do semestre. No primeiro semestre dessa tal aula de samba, só tinha nego do lacrosse, o esporte dos almofadinhas americanos. A lenda urbana correu tanto pelos vestiários dos Penn Quakers que, no ano seguinte, a universidade teve que abrir 3 turmas de samba, quase todas elas lotadas de atletas.
Se não fosse o samba e as línguas, meu CR teria ido para o saco, e eu seria muito menos atraente para as empresas na hora das entrevistas. Fiz tantas aulas no departamento de letras que, no fim da carreira universitária, tinha conseguido crédito suficiente para puxar um bacharelado em literatura espanhola. Sim, senhores, eu sou formado em letras. Mas eu contava isso para quase ninguém. Para você ter uma ideia, pega meu currículo vitae e você vai ver que eu nem incluí meu diploma de letras. Ao longo dos anos, notei que nenhum entrevistador se importou em perguntar sobre aquela graduação em letras e resolvi tirá-la de lá. Estava ocupando muito espaço na folha. A ironia é que hoje são as letras que pagam minhas contas. Ou você esqueceu que gastou uma graninha para ouvir esse humilde audiolivro? Hoje em dia, olho para trás e rio de toda aquela paranoia que eu tinha pelo CR. No fundo, ele não era tão importante assim na tomada de decisões dos recrutadores das grandes empresas. Só que os alunos e os próprios professores botavam um foco imenso na porra das notas. Eles tinham razão. Com tanta gente com backgrounds diferentes, o CR era o único denominador comum que servia para comparar diretamente o estudante X com o estudante Y. Com nota ou sem nota, a verdade é que 10 entre 10 estudantes de Wharton dariam um rim por uma vaga nos Summer Internship Programs dos grandes bancos de Wall Street. O estagiário em Wall Street é basicamente tratado como um empregado do banco e até recebe bônus se mandar bem. Para você ter uma ideia, meu colega de time, Paul Sanders, botou $18 mil no bolso em menos de 3 meses de trabalho na mesa de operações do Bulge Bracket suíço UBS. Por questões regulatórias, o estagiário não pode operar e também não pode falar com os investidores ao telefone. Sim, senhor. Ele ganhou $18 mil para ser secretário de luxo e buscar o almoço para os tubarões da mesa de operações. Os traders da mesa do Paul ganharam muito dinheiro naquele verão. Já que o Paul era membro do time na época que eles fizeram aquela grana, acabou sobrando um pichulezinho de agradecimento para ele. Vale lembrar que Paul cursava a faculdade de urbanismo em UPenn, um dos cursos mais mamão com açúcar de toda a universidade. Que merda! O cara faz urbanismo, nunca estudou contabilidade na vida e tá ganhando dinheiro com finanças. Cada vez que eu abri o Facebook, eu ficava com uma inveja danada do pessoal da minha sala fazendo happy hour e postando fotos das melhores noitadas de Manhattan com o Tiesto, Calvin Harris e Avicii. Eles estavam se divertindo e ganhando muito dinheiro. Pelo menos nas aparências, né? Irmão, o Facebook me atormentava. E o negócio era meio que sadomasoquista. Sabia da dor que eu sentia quando olhava a timeline, mas não movia os pauzinhos para me livrar daquele vício de checar meu Facebook constantemente. Hoje em dia tem aplicativos como o Self Control, o Newsfeed Eradicator e o livro Hackeando Tudo para matar esse vício da vida alheia no Facebook. Mas era 2010. Não existia nem WhatsApp, né? Eu tinha basicamente 2 grupos de amigos na timeline, a galera do intercâmbio e a galera da faculdade. A galera do intercâmbio estava curtindo o verão europeu e só postava foto nas pool parties de Barcelona. Se Barcelona já era um fervo no inverno que eu passei lá, imagina nos meses de julho e agosto com um calor de 40 graus e dezenas de milhares de turistas festeiras e alcoolizadas na beira da praia. O pessoal da faculdade estava bombeando o currículo e botando uma grana federal no bolso nos estágios de verão em Nova York. E o Ryan? Bom, o Ryan estava só batendo punheta e jogando Winning Eleven dentro de casa sem saber o que ia fazer da vida. Não via a hora das férias acabarem e voltar tudo ao normal. Capítulo 5. A última temporada. Normal? Que normal? Só sei que o novo semestre começou e eu continuava perdidão. Tá ligado quando tu corta a cabeça da galinha e ela continua andando em círculos doidona por alguns minutos antes de cair morta? Eu me sentia exatamente assim. Não conseguia nem dormir à noite. Pensei que a depressão post-Erasmus daquele verão solitário iria passar quando a galera voltasse para o campus e o time começasse a pré-temporada. O negócio só piorou, leque. Tinha 4 fantasmas que me atazanavam todas as noites. Além do fantasma dos créditos que eu precisava para me formar na faculdade, ainda tinha o fantasma das entrevistas de trabalho, o fantasma do futebol americano e o fantasma da tese de formatura. O cara que corre atrás de 4 coelhos ao mesmo tempo não consegue pegar nenhum.
Resultado: não conseguia emprego, só tirava nota ruim nas aulas, não conseguia escrever uma linha da porra da tese de formatura e estava enterrando o time de futebol americano dentro de campo. Pode pegar meus resultados como kicker na internet. Na minha última temporada, eu tive um aproveitamento extremamente pífio. 36% de acerto em field goals. Vou te mandar a real. Acompanho o futebol americano há mais de 10 anos e nunca vi um kicker com um desempenho tão ruim em field goals quanto eu naquele meu último ano de faculdade. Com certeza, aquele dilema e aquela insegurança dos 4 coelhos me atrapalharam muito dentro de campo. Qualquer fã do esporte sabe que a posição de kicker depende muito do estado psicológico do atleta. Tenho plena certeza de que o corpo não respondeu porque minha cabeça não estava no lugar certo. Além disso, a comissão técnica me liberou de alguns treinos para que eu pudesse preparar as cartas de apresentação e fazer networking nos infosessions dos vários bancos de investimento que apareciam no campus para recrutar gente. Futuro em primeiro lugar, é claro. Afinal, eu estava ciente de que o futebol americano não pagaria minhas contas depois da formatura. Para você ter uma ideia, teve um jogo contra o Navy Midshipmen que eu errei 3 field goals seguidos. Vou trazer isso para a realidade do futebol. Lembra daquele atacante argentino, Palermo, que perdeu 3 pênaltis em um jogo só numa Copa América aí dos anos 1990? Eu era o Palermo preto no futebol americano. Navy era o nosso maior pesadelo, e aqueles 9 pontos fizeram muita diferença durante o jogo. Se isso fosse na NFL, eu estaria desempregado no dia seguinte. A verdade é que até hoje eu não entendo por que os técnicos não perderam a paciência comigo e colocaram o kicker reserva em campo. Acho que eles me deixavam jogar por respeito ao que eu tinha feito para o Pennsylvania Quakers nos 3 anos anteriores. E também porque eu continuava mandando bem na minha outra posição, punter. Por ser basicamente um jogador de defesa e não estar envolvido na marcação de pontos, eu não precisava tanto do fator psicológico para mandar bem como punter. Aquele jogo contra a Navy, que tinha tudo para ser o pior da minha vida, acabou se tornando o melhor depois que eu mudei a história do jogo com alguns punts certeiros que colocaram o adversário contra a parede. Resultado: ganhamos o jogo e algumas semanas depois fomos campeões da CSFL pela 4ª vez em mais de 80 anos. Aquele time de 2010 de Sprint Football fez história e entrou para o Hall da Fama do Pennsylvania Quakers. Passa no campus daqui a 40 anos e te garanto que nossa foto ainda vai estar lá na parede da Waitman Hall. Além de haver conseguido meu primeiro título coletivo em 15 anos como atleta, aprendi uma lição que espero levar para o resto da vida. Nos anos anteriores, eu era o pica das galáxias na posição, quebrei alguns recordes e ganhei todos os prêmios individuais possíveis. Meu time perdeu para a Navy por 3 anos consecutivos, mas eu saía de férias com a sensação de dever cumprido. O pensamento era o seguinte: fiz o meu melhor e ainda ganhei todos esses prêmios. Se o time perdeu, não foi por culpa minha. Eles que se fodam. Escroto, né? Ensinar teamwork para filho único é uma tarefa meio desafiadora. No ano que eu fui extremamente merda, o time me levantou, eu consegui aparecer na hora certa e nós fomos campeões da porra toda. Adivinha qual dos dois que eu prefiro? Pronto. Completei a primeira missão e ainda ganhei um anelzão de diamantes gravado com meu nome e com o número da minha camisa. É que nos Estados Unidos não tem aquela tradição de ganhar medalha quando o time é campeão. O negócio é correr atrás do anel. Tá ligado no Phil Jackson? Não? Phil Jackson é um técnico lendário que foi 11 vezes campeão da NBA, 6 com o Chicago Bulls de Michael Jordan e mais 5 com o Los Angeles Lakers do Kobe Bryant. Qual o nome do best-seller que o Phil escreveu? 11 Anéis. No inglês, a palavra ring já até virou metonímia para a vitória. Se liga nesse verso do meu rapper favorito, Lil Wayne, na música que ele fez sobre o Kobe Bryant depois da vitória do Dream Team na Olimpíada de 2008. I'm going for the ring, I'm going for the ring. I went to Beijing and came back with the bling. Com o ring boladão finalmente no dedo, chegou a hora de matar os outros 3 fantasmas. Capítulo 6. Batalha Naval. O segundo fantasma a ser exterminado era o fantasma do desemprego. Quando a gente é novinho, a gente coloca a validação externa no topo da nossa lista de prioridade. Nesse primeiro semestre, depois do intercâmbio de Barcelona, eu já não conseguia sentar numa roda de conversa com meus amigos das antigas. O papo deles era sempre o mesmo.
Estágios de verão, ofertas de trabalho, busca por apartamento em Manhattan e signing bônus. Sim, senhor. Além da remuneração gorda de uns $100 mil por ano, nego recebia mais 10 mil só para assinar um documento se comprometendo a trabalhar no banco. É claro que aquilo tudo me botava para baixo, especialmente naquele marasmo do pós-Barcelona que eu estava vivendo. Imagina só, entrar no último ano de faculdade com uma oferta de trabalho garantida para o ano seguinte e mais 10 mil dólares para gastar no que você quiser. Na real, só entrava 5 mil por causa dos impostos sobre as luvas, mas mesmo assim, que inveja, parceiro! Em teoria, essa grana aí tinha um destino. Era o famoso Relocation Bonus. O banco espera que o recruta use essa grana para ajudar na mudança para Nova York e para comprar alguns ternos da Brooke Brothers, a marca não oficial dos tubarões de Wall Street. Como você pôde concluir, apesar de estar no último ano de faculdade, eu não tinha feito estágio, não tinha oferta de trabalho e nem sabia o significado de um signing bônus. Brother, eu não sabia nem que raios eu ia colocar na porra do meu currículo. A única experiência de trabalho que eu tinha naquela altura do campeonato tinha sido aquele meu trampo ilegal de promoter de balada lá no Porto Olímpico em Barcelona. Bom, eu fui traficante também. No início da faculdade, tomava remédio tarja preta para curar meu quadro sério de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Tudo com prescrição da psiquiatra lá de UPenn. Meus pais, naturais e zen que só eles, descobriram que eu estava tomando remédio e me deram um ultimato. Se você continuar tomando esses venenos químicos, a gente te traz de volta para o Brasil. Aquelas pílulas custavam uma nota no mercado paralelo da Ivy League. Afinal, eram as chamadas drogas do estudo e todo mundo precisava de foco. O que eu fiz? Segui a recomendação dos meus pais e, ao invés de ingerir aquelas pílulas, passei a vendê-las. Conseguia o estoque de graça pelo plano de saúde e vendia cada uma por 15 doletas para os amigos. É claro que eu não ia colocar essa minha experiência empreendedora no currículo, né? Como em todo momento de dificuldade da minha vida, a saída foi usar a criatividade. A universidade tinha um sistema muito legal chamado PenLink. Nessa plataforma, os departamentos de RH das grandes empresas dos Estados Unidos e do mundo pagavam uma grana federal para ter acesso aos currículos de todos os alunos e ex-alunos de UPenn. O aluno podia logar no site e anexar a versão PDF do currículo nas vagas que as empresas colocavam lá, e meio que furar a fila dos processos seletivos. Já expliquei ali em cima que Penn era o maior celeiro de talentos prontos entre as universidades americanas. Por causa dessa fama, chovia a empresa Fortune 500 do mundo todo na plataforma do PenLink. Só que a grande maioria delas fazia questão de colocar um asterisco, dizendo que não patrocinaria ninguém para visto H-1B. Que porra é essa de visto H-1B, Ryan? Posso gastar um dia todo explicando isso aí, mas não quero perder o foco do capítulo. Com aquele asterisco, a empresa basicamente dizia que não estava a fim de contratar nenhum estrangeiro como eu. Sim, eu não servia para eles. E no fundo eles tinham razão. Eu também não me contrataria. Por que se estressar contratando advogado de imigração, preenchendo papelada e gastando quase 10 mil dólares para trazer um estudante internacional se eu posso contratar um americano a custo zero para fazer o mesmo trabalho? É, irmão. E agora? CR baixo, zero experiência e zero visto de trabalho. Como é que eu vou me diferenciar nessa porra? Eu vi tantos Only Valid with Employment Authorization que resolvi tocar o foda-se e fiz upload do meu currículo em todos eles. Como dizem no meu jogo favorito de infância, Batalha Naval, água. Soltei uns 200 tiros e não consegui atingir nenhum navio. Com tantos nãos na caixa de e-mail, a saída era explorar a opção internacional da plataforma PenLink. O PenLink era bem servido em vagas para trabalhar nas grandes capitais financeiras do Oriente como Dubai, Hong Kong e Singapura. Só que, nesses lugares, o candidato tinha que ser fluente em árabe ou mandarim. Água. Tinha muita vaga aberta pela Europa também. Só que as restrições eram basicamente as mesmas dos Estados Unidos. O que mudava era o nome da porra do visto de trabalho. Se eu tivesse aquele passaportezinho europeu... Mas isso ficou um pouco difícil para um descendente de preto com cearense criado no complexo do alemão. A verdade é que eu até fucei a árvore genealógica da minha família para encontrar algum ancestral da União Europeia e desenrolar um passaporte fodão daqueles. Tem um bisavô português que comeu a empregada negra da casa dele lá em 1917. Só que o filho da puta não teve culhões de assumir o neném pretinho, fugiu e nem se deu o trabalho de registrar o filho em cartório. Resultado?
Meu avô paterno só tem o nome da mãe nos documentos. Bati na trave. A outra opção seria convencer alguma ex-peguete lá de Barcelona a casar comigo. Zero amor envolvido. Puro business. Estava disposto até a pagar pelo casamento para conseguir a versão europeia do Green Card. A verdade é que eu conheci muito brasileiro que fez isso na Espanha e não deu caô nenhum. Tem um brother lá do Nordeste que se fingiu de homossexual perante a lei e se casou com um macho amigo dele lá na Espanha. Eu te garanto que ele não é viado. Casou, conseguiu visto, tá ganhando em euro até hoje e continua pegando mulher pra caramba lá em Barcelona. Opção não faltava, mas eu tinha um cagaço enorme de ser pego fazendo uma rataria dessas. Como eu falei no início do livro, já tinha quebrado a lei americana aos 16 anos e não queria tomar mais um risco daquele de novo. A maioria das vagas de trabalho aparece no Penlink entre os meses de setembro e outubro. Já tinham me avisado que a fonte seca quando bate o feriado de Thanksgiving em novembro. E não é que secou mesmo? Desespero no ar. A verdade é que eu não tinha vontade nem de sair de casa. Se eu fosse para o bar Smokes na esperança de comer alguém, não conseguiria evitar aquela velha pergunta. So, what are you going to do after graduation? Não ter o que responder numa situação daquela doía pra caramba. Pedi uma ajuda ao meu técnico, Coach Williams, um vovozinho alto astral que manjava dos Paranauê e conhecia muita gente importante no mundo corporativo dos Estados Unidos. Uma vantagem de fazer parte do time B era que o network de ex-alunos era bem mais poderoso do que o time principal. Afinal, aqueles caras do time B entraram em Penn porque eram bons na escola e não porque eram bons de bola. Ele sentou comigo, ouviu toda a minha vitimização e me ajudou a conectar alguns pontinhos. Ryan, você é latino-americano, você fala português fluente, você fala espanhol fluente, eu passo férias em Miami, Miami precisa de mão de obra sim. Quem eu conheço de poder em Miami? Um dos caras que mais doavam dinheiro ao time era um tiozão judeu de uns 60 anos chamado Ben Stein. Stein estudou em UPenn lá pelos anos 1970 e virou um dos advogados mais respeitados de todo os Estados Unidos. Hoje em dia, ele é advogado do Miami Heat e mora numa daquelas mansões boladonas na beira de Biscayne Bay, em Miami. Seus vizinhos são ninguém menos que Gloria Estefan, Shaquille O'Neal e Julio Iglesias. Já havia trocado ideia com ele nos vários eventos de networking e mentoria que nosso time organizou ao longo dos meus 4 anos em Penn, mas nunca pedi nada para ele. Sempre tive esse bloqueio de bater na porta de alguém para pedir um favor. Meu pai me educou para que eu não dependesse dos outros e nunca precisasse pedir favor nenhum a ninguém. É aí que eu vejo um dos maiores erros dele na minha formação. Irmão, se você não bater em portas, nenhuma vai se abrir para você. Um profeta gente boa que viveu há uns 2000 anos atrás já dizia: peça e será atendido. Alguém aí já leu O Segredo? Ou já ouviu falar na Lei da Atração? E se eu te falar que isso aí é um conceito bíblico? Por recomendação do coach, mandei um e-mail para o Stein e resolvi abrir o jogo com ele. Contei da minha dificuldade para conseguir emprego por causa do visto, contei do meu dilema para colocar coisas no currículo e abri o jogo sobre a razão que me fez fugir dos estágios de verão do último ano. Ele se sensibilizou com a minha situação e me pôs em contato com uma galera que trabalhava no mercado financeiro de Miami. Pouca gente sabe, mas Miami é uma das capitais financeiras dos Estados Unidos. Todos os grandes bancos têm escritórios por lá, a maioria deles focada no serviço de gestão de fortunas de pessoas físicas, o Private Wealth Management. Miami era um lugar basicamente zerado até os anos 1970. Não tinha porra nenhuma na cidade até o momento que o consumidor americano descobriu o poder de um pozinho branco chamado cocaína. O que aconteceu? A demanda pela droga subiu e os grandes cartéis do México e da Colômbia começaram a usar a cidade como uma espécie de Constantinopla do tráfico do novo pozinho. Lembra do filme Scarface do seriado Miami Vice? Mas o que tem a ver o tráfico de drogas com o tal do Private Wealth Management de Miami? Bom, essa galera que ganhava milhões e milhões com operações ilícitas precisava de algum mecanismo para lavar aquela grana. Bum! Começou a brotar vários private banks na cidade. Junto com o pessoal das drogas, vieram os multimilionários dos países latinos fugindo da hiperinflação e também os vovozinhos americanos que se aposentavam e buscavam um lugar quente e tranquilo para descansar até chegar a hora de bater as botas. Recomendo que você assista o documentário Cocaine Cowboys. Ele explica muito bem essa ascensão ilícita da cidade de Miami e coloca os bancos de investimento no meio da roda.
Comecei a explorar cada vez mais a possibilidade de iniciar minha carreira profissional no sul da Flórida. Fui lá e pesquisei tudo sobre salários, apartamentos, custo de vida e também sobre alternativas de diversão em Miami. Não estava nada mal. Além de ter as mulheres mais sexy do país, Miami era uma cidade relativamente barata de viver. A verdade é que Miami foi uma das cidades mais afetadas pela crise das hipotecas de 2008. Aí é aquela velha lei da oferta e da procura. Subiu um monte de prédio na época das vacas gordas e do crédito fácil. Bateu a crise, não tinha ninguém para comprar e nem para alugar, então o preço de tudo ficou bem tranquilo. Com $1.000 por mês, dava para alugar um apartamento em prédio luxuoso com vista para o mar e para a Bahia. Para você ter uma ideia, com os mesmos $1.000 em Nova York, você não consegue nenhuma vaga para dormir num beliche lá no cu do Harlem. Fora isso, o imposto de renda na Flórida é muito mais amigável do que na grande maioria dos estados da União. Tava muito bom para ser verdade. Capítulo 7. A pirâmide do respeito. Na hierarquia de respeito dos profissionais do mercado financeiro, o setor de Private Wealth Management está lá embaixo, quase que tão marginalizado quanto o back office. Só fui descobrir essa parada da hierarquia quando falei numa roda de amigos do Huntsman que havia recebido uma oferta para trabalhar no private do UBS em Miami. É claro que eu estava blefando. Mas foi legal escutar a opinião de gente que tinha um pouco mais de experiência no ramo do que eu. Resolvi fuçar mais sobre essa tal hierarquia e concluí que os argumentos do pessoal da roda de amigos eram válidos. O private era realmente um péssimo lugar para começar uma carreira dentro do mercado financeiro. Meu pensamento passou a ser o seguinte: se for para entrar na chuva, eu vou me encharcar. Além de ganhar bem menos do que a galera do lado institucional, o pessoal de Private Wealth Management tem um trabalho meio que de corno. Eles vivem de ficar massageando o ego e puxando o saco de gente muito, muito rica. O cara que trabalha nesse departamento acaba sendo uma espécie de personal assistant de luxo. Precisa pagar as contas da casa? Liga para o banker. Precisa estruturar uma operação para comprar uma lancha em Saint-Tropez? Liga para o banker. Precisa alugar um jatinho para passar um fim de semana nas Bahamas? Liga para o banker. Quer ir num restaurante legal, mas ninguém quer te acompanhar e você está com vergonha de ir sozinho? Liga para o banker. Se o private banker é o cachorrinho do cliente ricaço, o Ryan seria o cachorrinho do private banker lá em Miami. Se eu começasse no private, ficaria preso ali pelo resto da minha carreira no mercado financeiro. São raríssimas as pessoas que começam no private banking e se mandam para o institucional sem precisar pagar um MBA. Mas era o que tinha para mim. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Stein me conectou com um ex-aluno de Wharton no banco suíço UBS e também com um brasileiro que cuidava de fortunas sob a bandeira do banco Morgan Stanley. Adicionei os dois no LinkedIn, mandei uns e-mails e fiz alguns calls por Skype. Os caras se amarraram na minha, mas disseram que ainda não estavam contratando e me colocaram em stand-by até abrir vaga em junho. O foda é que eu não aguentaria esperar até depois da formatura para correr atrás de emprego. Seria um completo fracasso se eu fosse o único aluno do Huntsman Program sem emprego garantido no dia da formatura. Já que eu passei as últimas 3 páginas espetando o setor de Private Wealth Management, vou tirar um tempinho para explicar os trabalhos mais acima da pirâmide de hierarquia de um banco de investimento. O pessoal de Wharton só estava focado no lado institucional do mercado financeiro. Como eu falei, Private Banking era para os fracassados. Eram 3 os departamentos-chave: Investment Banking, Equity Research e Sales e Trading. O termo institucional vem pelo simples fato que você está lidando com empresas. No Private Banking, você lida com indivíduos. Em termos de serviço, não tem muita diferença não. As necessidades de ambos os lados são bem parecidas: dinheiro, informação, opinião e atenção. Só que o tamanho da carteira da contraparte é que estabelece a tal hierarquia do banco. No Private Banking, o cara lida com clientes que têm algumas dezenas de milhões para girar. No institucional, o cara lida com empresas que têm algumas dezenas de bilhões para girar. Sim, aquela simples letrinha no começo da palavra faz uma diferença descomunal. Se o banco ganha o dinheirinho dele recebendo comissão em cima das operações, já deu para entender por que o institucional está no topo da cadeia alimentar, né? O Investment Banking é com certeza o departamento mais